É, Bom dia, meu nome é Renata. O artigo de hoje, o título é Glaucoma de pressão normal, uma atualização. Foi publicado em 2016 nos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. O professor orientador, Dr. Charles Porto. O glaucoma de pressão normal é uma neuropatia óptica progressiva semelhante ao glaucoma primário de ângulo aberto. No entanto, no glaucoma de pressão normal, a pressão intraocular encontra-se dentro do intervalo normal. Eles possuem, tanto o glaucoma de pressão normal quanto o glaucoma primário de ângulo aberto, possuem patogênese, variações genéticas e epidemiologias diferentes. O glaucoma de pressão normal, ele acomete principalmente as populações asiáticas e africanas, já o glaucoma primário de ângulo aberto é mais comum em brancos. O objetivo desse estudo foi rever os mecanismos envolvidos no início e progressão do glaucoma de pressão normal e a eficácia das terapias disponíveis para o seu tratamento. Então, a pressão de perfusão ocular ela é dada pela diferença entre a pressão arterial e a pressão intraocular. Então, se você tem uma hipotensão sistêmica noturna, você tem uma diminuição da perfusão ocular que vai acarretar num glaucoma de pressão normal. Então, a gente sempre tem que pensar nessa hipotensão sistêmica noturna, na sua duração e magnitude. Então, os estudos afirmam que uma redução da PA maior que 10 milímetros de Hg já teria um risco maior no desenvolvimento do glaucoma de pressão normal. Além disso, o desequilíbrio crônico da atividade simpática e parasimpática, com predomínio da atividade simpática, levaria a um remodelamento arterial e cardíaco, com uma disfunção endotelial, uma diminuição do fluxo sanguíneo local e o aumento da demanda de oxigênio tecidual, constituindo também um fator de risco para o glaucoma de pressão normal. É interessante observar que a patogênese ela não é clara, mas sempre existe essa associação entre fatores oculares e fatores sistêmicos. A síndrome de apneia obstrutiva do sono, que é caracterizada por obstruções recorrentes das vias aéreas superiores completas ou parciais durante o sono, também gera uma redução da perfusão ocular que leva ao glaucoma de pressão normal. Assim como alterações hematológicas com maior viscosidade sanguínea, menor resistência e deformidade eritrocitária, também resultam em redução da perfusão ocular, levando a esse glaucoma de pressão normal. Então, a lâmina de Crivosa, ela divide dois compartimentos, o espaço subaracnoide orbital e o espaço subaracnoide ocular. E a diferença de pressão translâmina crivosa, ela é dada pela PIL menos a pressão do líquido cefalorraquidiano. A gente sabe que o aumento da PIL leva ao dano do nervo óptico, e o aumento da pressão do líquido cefalorraquidiano levaria a um papiledema. O que tem mais de novo é que a pressão do líquido cefalorraquidiano foi significativamente menor em pacientes com glaucoma de pressão normal do que os pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto e pacientes normais. Na avaliação clínica, a gente tem que sempre levar em conta tanto fatores oculares como fatores sistêmicos. Então, é importante a gente avaliar a espessura corneana, porque ela subestima a PIL. Então, uma espessura corneana fina pode classificar de forma errada um paciente com glaucoma de pressão normal, sendo que, na verdade, ele tem um glaucoma primário de ângulo aberto. A esteresia corneana seria a capacidade dos tecidos conseguir modular a pressão intraocular. Então, discos ópticos com maior susceptibilidade ao dano glaucomatoso por aumento da PIL estão presentes em pacientes com esteresia corneana baixa. Então, foi evidenciado que as medidas de esteresia corneana foram significativamente menores, tanto em pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto, quanto em pacientes com glaucoma de pressão normal. Além disso, havia uma progressão mais rápida do dano no campo visual em pacientes com glaucoma de pressão normal que apresentavam baixa esteresia corneana. Então, além da avaliação da espessura esteresia corneana, é interessante a gente fazer, nesses pacientes, monitoramento ambulatorial da PA e também uma polissonografia. A avaliação neuroradiológica está indicada principalmente para o diagnóstico diferencial. Então, quais são os diagnósticos diferenciais do glaucoma de pressão normal? Seriam neuropatias ópticas isquêmicas hereditárias, neurite óptica desmielinizante, esclerose múltipla,
trauma, infecções intraoculares e massa intraorbitária ou intracraniana com efeitos de compressão sobre o nervo óptico e quiasma. Entretanto, não há evidência da gente indicar esse exame para todos os pacientes. Quando a gente vai indicar? Em pacientes jovens com BAV significativa, defeitos verticalizados do campo visual ou palidez do disco óptico. Então, quais são as diferenças entre glaucoma de pressão normal e glaucoma primário de ângulo aberto? No glaucoma de pressão normal, o disco óptico ele é maior e mais profundo. Já no primário de ângulo aberto, seria menor e mais raso. A perda de células ganglionares estão localizadas no hemicampo inferior, no glaucoma de pressão normal, e é uma perda mais difusa no glaucoma primário de ângulo aberto. O tecido pré-laminar ele é mais espesso no glaucoma de pressão normal e a lâmina crivosa ela é mais fina. E a espessura do tecido pré-laminar ela correlacionou-se negativamente com a PIL nos dois grupos. E a PIL é o principal fator patogênico da lesão nervosa nos pacientes tanto com glaucoma de pressão normal quanto nos com glaucoma primário de ângulo aberto. A hemorragia do disco é um importante fator de risco para o surgimento e progressão do glaucoma, particularmente do glaucoma de pressão normal. Quais são os principais fatores de risco para a hemorragia de disco? Enxaqueca, borda neuroretiniana mais estreita, perfusão ocular reduzida e o uso de beta-bloqueadores sistêmicos. Então, a ocorrência de um defeito maior na camada de fibras nervosas peripapilar foi mais frequente em pacientes com glaucoma de pressão normal, que apresentavam hemorragia discal, e a localização do defeito encontrava-se na mesma região da hemorragia. O campo visual nos pacientes com glaucoma de pressão normal vai predominar escotomas de fixação centrais e superiores. Então, nesses pacientes, a gente vai ter uma importância da perimetria 10-2, que avalia os 10 graus centrais. Quais são os fatores de risco para a progressão dos defeitos de campo visual? PIL alta, hemorragia de disco, sexo feminino, enxaqueca e a miopia é um fator controverso. O tratamento ele se baseia na redução da PIL. Então, os estudos propõem uma redução em 30% da PIL no tratamento do glaucoma de pressão normal. No entanto, mesmo após atingir a redução da PIL esperada, a doença continua a progredir em cerca de 12% dos pacientes. Pode ser utilizado tanto a monoterapia como a combinação de drogas. Os beta-bloqueadores, eles induzem uma queda da PA diastólica no período noturno. Então, são drogas que são contraindicadas no glaucoma de pressão normal. Porque os pacientes com glaucoma de pressão normal que fazem uso do beta-bloqueador, eles vão ter uma progressão do dano glaucomatoso. A brimonidina é uma droga interessante devido ao seu efeito neuroprotetor. E outras drogas ainda são controversas, como a memantina, ginkgo biloba, nifedipino, magnésio e AS. A trabeculoplastia seletiva também pode ser utilizada. Os preditores de sucesso seriam uma PIL elevada antes do procedimento e maior queda da PIL na primeira semana após o procedimento. A maioria dos pacientes eles conseguem um bom controle só com tratamento clínico e com a trabeculoplastia. Se não houver, você pode lançar a mão da TREC, cuja desvantagem é a maior hipotonia. A esclerotomia é uma técnica não perfurante. A malha trabecular interna, ela fica intacta, oferecendo maior resistência ao fluxo. A vantagem dela é justamente a menor hipotonia ocular e o uso da mitomicina C está associada a maior redução da PIL. A conclusão é que a etiologia complexa do glaucoma de pressão normal ainda não é completamente compreendida. No entanto, vários estudos apresentam diferenças entre esse transtorno e o glaucoma primário de ângulo aberto de alta pressão. Na prática clínica, a redução adequada da PIL continua sendo a pedra angular do tratamento de pacientes com glaucoma de pressão normal. Alguns tratamentos alternativos ainda devem ser testados em ensaios clínicos randomizados para verificar seus efeitos terapêuticos. Obrigada.